três personagens muito conhecidos pelos seus inventos, o Santos Dumont, Graham Bell e Steve Jobs. O que os três têm em comum? Todos os inventores imaginaram o invento, imaginaram na cabeça, criaram uma imagem mental e fixaram, trabalharam essa imagem na mente até o surgimento da forma. Fundamenta-se na lei mental, manifesta aquilo que idealizamos, que não é, manifesta-se aquilo que imaginamos. Imaginação só não é suficiente, é preciso transformar a imaginação no ideal da sua vida, numa vontade, tem que ter mais intensidade. Tudo começa então na imaginação, no sonho, mas é preciso transformar isso no ideal. Criar uma imagem mental, ou seja, tiveram uma ideia. Ideia é o desenho criado na mente, que é a fonte, a origem de tudo. Você vê aquilo já realizado na sua mente, aquilo já pronto. Ideia, então, é o desenho criado na mente pela palavra. Quando eu falo carro, eu enxergo um carro. Quando eu falo um cachorro, enxergo um cachorro. Quando eu digo gato, enxergo um gato. Ideia é o desenho criado na mente pela palavra. Então, quando eu quiser alguma coisa, eu preciso usar a palavra correspondente que expressa de forma mais exata aquilo que eu desejo, meu sonho, minha imaginação. A ideia precede a ação e cria roteiro para criar a forma. Isso é bem fácil. Quero ir almoçar ou jantar no restaurante, eu penso primeiro em ir, escolho o restaurante, lá eu seleciono, vejo o cardápio, aí esse é o roteiro para criar a forma, o jantar ou o almoço. A ideia é o molde, o roteiro dos acontecimentos futuros, é o princípio. Sem ideia, sem molde, sem roteiro, não acontece nada. Não é que não acontece nada, você vai ser levado pelos outros, né? Vai ser um mero coadjuvante, vai seguir aquilo que os outros pensam, você vai acompanhar, não vai ser o dono da sua vida. O Santos Dumont, primeiro, deve ter inspirado num pássaro, ou numa borboleta, ou na abelha, não importa. Viu que a asa era fundamental, todos os aves, insetos que voam têm asa. Deve ter pensado, eu preciso criar uma asa. É impossível colocar uma asa no homem, então pensou uma forma mecânica. E deve ter imaginado um objeto assim. Depois ele especificou, ou seja, fez o projeto. Aí entra as outras leis, lei da aerodinâmica, lei física, né? Lei química, etc. Tudo tem que estar em conformidade com a lei. Deus se manifesta nesse mundo como lei, não só lei mental, né, mas as demais leis. Se você obedecer à lei, a lei obedece a você. E por final, transformou aquele sonho na realização. Esse é o processo criativo, processo de criação, da imaginação até a realização. É um longo traçado, né? Mas é assim que todas as coisas na vida acontecem. Ciência mental diz que a ideia é a substância espiritual, né? A essência espiritual que cria a forma, aloja na forma e sustenta a forma. Henry Ford diz que tinha corpúsculos espirituais, né? Quando ele pensava em algo, juntava-se corpúsculos espirituais que criava aquela forma. O que importa é que ideia é a substância espiritual. Ideia, embora ela por si talvez não tenha consciência que tenha consciência, mas ideia tem consciência. Ela tem um direcionamento, sabe o que vai fazer. A forma existe enquanto a ideia existir. Se a ideia é a essência espiritual que cria a forma existe enquanto a ideia existir. Então, enquanto o pensamento existir, o fato, o acontecimento aqui existe. A ideia é o molde, roteiro dos acontecimentos futuros. Tudo começa na imaginação, depois a verbalização correta, cria um desenho na mente. Esse desenho
precisa ser acolhida pela mente do universo. A mente do universo acolhe ideias com suficiente intensidade. A mente do universo é imparcial, não julga. Ela cria. A mente do universo dotada de vida e sabedoria acolhe os pensamentos com suficiente intensidade. Para que o sonho se transforme em realidade, ela precisa ter suficiente intensidade. E por isso que manifesta-se aquilo que idealizamos. É o ideal da tua vida. Não é simplesmente um devaneio, um sonho. A ideia deve ser fixada, semeada na mente para começar a germinar. Uma das formas de fazer isso é fazer projeto, colocar no papel. Tirar da mente e colocar no papel, escrever. Isso é o projeto Prosperidade. É como semear, pegar uma semente, colocou na terra. Não basta só jogar semente na terra, né? Gerar fruto demora, tem todo um outro processo. Transformando o sonho em realidade, que é a parte mais difícil. As pessoas ficam só sonhando, a maioria das pessoas só fica sonhando, imaginando, mas não consegue transformar aquele sonho em realidade. Às vezes porque só fica sonhando, tem muitos sonhos, precisa selecionar e focar em algum sonho, não ficar devaneando. Nossa mente tem uma capacidade extraordinária de imaginar, de criar coisas. A causa, ideia, manifesta quando encontrar o meio, condição, oportunidade. Como é que funciona a lei mental? A lei de causa e efeito. A causa, a ideia, só se manifesta quando encontrar o meio, condição, oportunidade. Para transformar o sonho em realidade, tem que criar o meio. Fazer, você tem que ir de encontro à oportunidade. Você tem que criar a condição propícia para que aquele projeto se materialize. Quando isso acontece, foi que o Santos Dumont fez, imaginou, projetou, desenhou, experimentou, foi a busca de meio, ou seja, material adequado, material leve, estudou a condição ideal de tempo, de vento, etc, etc. Conseguiu realizar a façanha, que é voar. O primeiro voo, acho que foi uns 50, 60 metros, voou uns 15 metros de altura, não importa, caiu do chão.